Bom dia, tudo bem com vocês? Joia, tudo legal? Nós vamos ler hoje o capítulo 18 do Evangelho de Jesus segundo João, e eu quero refletir e ler com você a partir do verso de número 15, que diz assim: Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio e os servos e guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro estava em pé com eles, aquecendo-se. Verso 25. Enquanto o Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não o vi com ele no olival?" Mais uma vez Pedro negou, e ao mesmo instante o galo cantou. Esse texto é o texto que narra, que relata a negação de Pedro a Jesus, a negação de Pedro a Cristo. Mas a negação de Pedro foi um processo que começou antes, no capítulo 13, quando Jesus está à mesa com os seus discípulos. Judas levanta e vai trair Jesus. Ele começa a preparar os seus discípulos da sua partida, da sua morte, da sua crucificação. E ele vai dizer de maneira bem clara: "Para onde eu vou, vocês não podem ir." E Pedro diz assim: "Como não podemos ir? A gente quer estar com o Senhor, eu estou pronto a dar minha vida pelo Senhor." E Jesus olha para Pedro de maneira bem lacônica, diz: "Dá a vida por mim? Pois fique sabendo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás." E Pedro, no Evangelho de Marcos, vai dizer assim: "Eu jamais te negarei, Senhor." E os outros discípulos concordam com Pedro. Então, Pedro, antes de negar Jesus, já está negando que vai negar. Na advertência de Jesus: "Olha, Pedro, você é limitado, você tem fragilidades", ele nega que vai negar. Então, o negacionismo de Pedro está num processo avançado. Mas quando eu olho para Pedro, eu não vejo tão somente a personagem histórica, o galileu israelense, líder do colégio apostólico. Pedro, ele é um protótipo, ele é um modelo, ele é uma personagem existencial. Porque eu, você, todos nós seres humanos somos Pedros, porque todos nós negamos a Deus. E o livro de Gênesis mostra isso pra gente de maneira bem didática, quando Deus diz a Adão e Eva: "Olha, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque o dia que comer dela vocês vão morrer." E o que eles fizeram? Justamente comeram. Então, negar a Deus é dar as costas para a santidade, para a bondade, para a soberania de Deus. Nós negamos a Deus, por exemplo, quando nós não perdoamos,
quando nós não somos misericordiosos, quando nós nos envolvemos em projetos de maldade, quando nós não desintoxicamos o nosso coração de sentimentos maus, nós negamos a Deus sempre que desobedecemos a Ele. Então, esse é o processo. Mas o que a gente pode aprender com esse texto? Primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que, apesar de sermos pecadores negacionistas, Deus não desiste de nós. O próprio evangelista João, no capítulo 13, vai dizer assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus, apesar dos nossos pecados, de darmos as costas para Ele, não desiste de nós. Segunda coisa, Cristo é o sim de Deus para nós, apesar da nossa negação. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta dos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando os homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus em Jesus Cristo é o sim, é a afirmação que Ele nos ama, apesar de nós o negarmos. E Ele não só é o sim de Deus para nós, como Ele nos deixa participar no processo de redenção do universo, na salvação, na redenção dos homens, dando a nós, a igreja, o ministério da reconciliação. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.